Fala, gurizada! O título deste episódio tem uma palavra que eu acho que eu inventei. Eu não sei se ela existe. Se eu inventei, é um neologismo criado por Lima Lauro 2023. Por que a prova de linguagens é ingabaritável? Ingabaritável é aquilo que não é possível gabaritar. Não tem como. A prova de linguagem é ingabaritável. Por que ninguém gabarita, né? Vou começar esse episódio dizendo pra você que, se você não sabe, faz 9 anos que ninguém gabarita a prova de linguagens do Enem. A última prova gabaritada foi no ano de 2014. Isso significa que 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ninguém gabaritou a prova do Enem. Então nós estamos no 9º ano que ninguém gabarita a prova. São 8 anos de prova, dá 9 anos. Faz 9 anos. Que ninguém gabarita essa prova, e se ninguém gabaritar o Enem 2023 também, o troço só segue. Ninguém gabarita a prova. Por que isso acontece? Por que antes gabaritava e agora não gabarita? O que a prova de linguagens tem de diferente das outras? Porque humanas, todos os anos tem gente que gabarita. Natureza, todos os anos tem gente que gabarita. Matemática, todos os anos tem gente que gabarita. Vamos falar por que a prova de linguagens é ingabaritável? Vamos falar por que a prova de linguagens é ingabaritável. Este neologismo que representa pra gente aquilo que não é possível gabaritar. Cara, a primeira coisa que tu tem que ter noção é que eu não tô falando necessariamente de graus de dificuldade de cada prova. Eu não tô necessariamente dizendo que linguagens é a prova mais difícil de todas. Não. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não tão humilde assim, a prova mais difícil é a natureza. Né? Para mim é disparado, não tem nem comparação com as outras. Alguns insistem que é matemática, eu insisto que não, é natureza. Mas enfim, natureza é mais difícil pra mim. Tá, mas professor, tem gente que gabarita a natureza e tá... Não, eu não tô falando que só porque tem gente que gabarita a natureza e ninguém gabarita linguagens, que as notas mais altas, né? Ou melhor, tem menos pessoas que vão melhor em geral numa ou na outra. Não, aí teria que analisar uma série de dados, né? Mas o fato é que existem fatores que tornam a prova de linguagens ingabaritável, impossível de gabaritar. E ainda assim, mesmo fazendo 9 anos que ninguém gabarita, tem aluno que vai pra prova tentando gabaritar. Cara, você tá errado. Não, você vai pra prova tentando fazer uma boa pontuação em cima dela. É isso que você vai tentar fazer. Então, quando a gente pega, por exemplo, linguagens humanas, natureza e matemática, tá? Primeiro ponto. Pra você ser aprovado, você precisa gabaritar elas? Não. Você não precisa fazer 180 acertos pra gabaritar. Aí, professor, precisa sim do jeito que tá pra medicina, na ampla concorrência, ultimamente só gabaritando. Não, primeiro baixa a tua bola, que o primeiro colocado do Brasil, o cara que mais faz pontuação, geralmente fica ali em torno de 165, 166, 167, estourando 168 acertos. Se a gente tá falando em primeiro lugar do Brasil disparado. Se a gente pegar dados, né? Se você já olhou para esses dados, que são analisados por vários professores que tem na internet. Um dos mais famosos que o pessoal conhece aí é o professor Fredão. Se você não segue ainda o professor no Instagram, siga. Tudo que eu tô falando, ele coloca em dados lá, em tabelas, pra mostrar pra você. No ano passado, 2022, esse episódio tá sendo gravado em 2023, só 21 alunos no Brasil inteiro fizeram mais de 160 acertos. Então, quando a pessoa fala que ela tem que gabaritar, eu conheço cursinho por aí, né? Que o cursinho diz pros alunos assim, não, geralmente cursinho presencial específico pra medicina, ele gosta de assustar os alunos. Ah, pra passar em medicina hoje na ampla concorrência, no mínimo 160 acertos, 40 em cada área, senão você não pode nem sonhar. Nossa, tem 21 alunos no Brasil inteiro que fizeram mais de 160 ou mais, incluindo 160. Você vai me dizer que só tem 21 vagas de medicina no Brasil inteiro? Não, né? Ai, professor, pois falaram no meu cursinho. Eu não tenho como controlar o que falo no teu cursinho, mas eu tenho como te ajudar naquilo que você entende e capta, né? Naquilo que você opta por absorver. Eu não sou responsável pelo que todo mundo fala, mas eu posso te ajudar a entender melhor o que estão falando. Então, quando alguém vem te assustar dizendo que você tem que fazer no mínimo 160, você já olha meio assim, né? Mas os dados estão mostrando aqui. Imagina que legal. Alguém te falar assim, não, porque medicina no mínimo 160, você levanta a mão e diz assim, tava só burrinho. Ano passado teve no máximo 21 alunos que fizeram 160 no Enem inteiro, como é que você vem me dizer isso? Bem, acabou, né? É o tipo de coisa que eu faço. Nossa, professor, as pessoas devem te odiar, né? Eu não duro muito em nenhum emprego que eu tenho. Meu máximo ali é 3 anos, estourando, os caras me mandam embora. Rola algum estresse e tal. Por quê, professor? Porque o senhor fala a verdade na cara dos caras. Você não pode ter a irresponsabilidade de dizer para um aluno que o mínimo que ele tem que fazer é o máximo que se faz na prova. Só tem 21 alunos. Cara, o Enem deste ano
2023 teve 3 milhões e 900 mil inscritos. O do ano passado teve 3 milhões e 200 mil inscritos. Claro que tem menos gente que faz a prova, porque tem gente que se inscreve e não vai, etc e tal, mas vamos ficar com isso. De 3 milhões e pouco, ou muito, de alunos que fazem a prova, só 21 fizeram mais de 160 acertos no total. Como é que você vem dizer que essa é a meta mínima? É isso que está fazendo com que os alunos queiram gabaritar todas as provas. Daí ele vai para a prova com aquele ar de que se ele não gabaritar, ele não tem chance. Então eu vou falar de novo, pausadamente, para você entender. É porque você está sendo mal preparado. Professor, mas eu comprei um cursinho aqui para eles me prepararem. E estão te preparando mal. Se falaram pra você que o mínimo que você tem que fazer é o máximo. Tá errado, cara. Nossa, mas e o senhor vai comprar briga com os cursinhos? O que eu vou fazer? Vai mudar o que na minha vida também? Comprar briga com eles? Não vou. Eu vou te dar a informação certa. Professor, mas isso aí é a sua opinião. Em nenhum momento neste episódio até agora, tem quantos minutos de episódio? Até agora eu não dei a minha opinião em nenhum momento. Eu só citei dados e fatos. Existem 21 pessoas que fizeram 160. Aí, professor, o que isso tem a ver com o título do episódio? Por que linguagem é uma prova ingabaritável? Podcast é assim. Aceita, tá? Às vezes a gente sai do assunto, desvia pra outro, começa a falar, começa a conversar. Eu paro, tomo um café. Mas eu não quero, acho que o senhor tem que ser mais objetivo. Quê? Professor, não grita meu ouvido? Eu acho que o senhor tem que ser mais objetivo. Mas não é uma aula, é um podcast chato. Mas eu quero aprender, eu não sei o que e tal. Tá brincando comigo, né? Então eu vou dar dislike nesse seu podcast aqui. Chama a mamãe, quem sabe. Professor Lauro tá me xingando aqui, mãe. Vamos dar dislike junto. Aí tu chama tua mãe, ela faz o login na conta, vocês dão dislike os dois. O que tu acha? O senhor não me desafia que eu dou dislike. Chato. Tu é chato pra caramba. Vamos voltar? O que isso tem a ver com a prova ser ingabaritável? Tem a ver com a construção que as pessoas fizeram da tentativa de gabaritar. Você não precisa gabaritar nenhuma das áreas. E a mais difícil de gabaritar todas é linguagens. Pelos que os dados mostram de que há 9 anos ninguém gabarita. Então o que você vai fazer quando você for fazer a prova de linguagens? Tem questão ali, mano. Uns poemas do cão que não dá pra entender nada. Mas eu quero tentar acertar. Pra quê? Se ninguém vai acertar. Vai ter uma ou duas ou 3 questões de linguagens que além de você não saber fazer na hora, ninguém vai acertar e pela coerência de desempenho da TRI, ela ou não vai valer nada pra tua nota ou vai valer muito pouco pra compensar o seu esforço de tentar fazer ela. Então se você tiver a manha de na hora da prova identificar essas questões, tu já salta na frente, porque tu ia demorar, sei lá, 15 minutos pra interpretar um poema que talvez não precise. Professor Lauro, o senhor tá dizendo então que sempre que aparecer um poema é melhor a gente não fazer. Não. Isso foi o que tu entendeu do que eu falei? Cara, você tá precisando de aula de interpretação? Vou te recomendar um cara ótimo. Interpreta Enem. Procura aí, Lauro Interpreta Enem no Instagram. Procura Lauro Interpreta Enem no TikTok. Até os vídeos do TikTok dele vão fazer tu interpretar melhor. Procura Interpreta Enem no Twitter. Procura aí no Spotify, no YouTube. Acha esse cara e melhora essa interpretação. Vai ter poema que tu tem que acertar. Vai ter poema que não. Na hora da prova tu consegue sacar. Olha, isso aqui tá muito complicado, cara. Pula essa questão e vai fazer outra. Eu faço a prova do Enem todos os anos e nunca gabaritei linguagem, sendo que eu sou professor. Nossa, tu nunca gabaritou linguagens? Credo, eu vou fazer aula então com um professor que tenha gabaritado. Como é que tu vai achar um professor que tenha gabaritado se faz 9 anos que ninguém gabarita a prova? Não, mas o meu professor aqui disse que ele acertou todas. Ele se inscreveu no Enem e foi lá e fez? Ou ele gabaritou em casa fazendo? Com uma cervejinha do lado. Bota uma cervejinha aqui, daí liga a luz ideal aqui, liga o ar-condicionado, vou fazer a prova, faz umas 5 questões. Vou dar uma relaxada agora, vou fazer tal coisa. Sem tempo, sem nada. Mano. O cara nem fez a prova lá como aluno pra sentir como é que é, já nem fala comigo. Eu vou lá e faço a prova, sinto o troço. Ano passado acertei quantas? De 45, 38 em linguagens. No ano anterior acertei 39. Nossa, professor, o senhor não consegue fazer nem 40? Não, já fiz 43, já fiz 41. Mas é isso. Fica nesse lapso aí. Nossa, mas 38, o senhor é um péssimo professor de linguagem. Eu jamais faria aula contigo. Boa sorte aí, então.
Vai fazendo aula com quem você quiser. Deixa os meus alunos quietos comigo aqui, que a gente vai se virando. Porque na hora da prova é completamente diferente. Se você, em casa, eu pegar a prova de linguagens hoje, vou ser sincero, não gabaritaria nenhuma das últimas 6, pelo menos, porque em todas as 6 tem questões que eu discordo do gabarito. Essa questão aqui eu não concordo, né? Quando eu tô trabalhando em cursinhos, eu preciso ir lá e resolver a prova inteira. Daí eu gravo, explicando pro aluno que aquele é o gabarito, mas enquanto eu tô gravando eu não concordo. Daí eu vou lá, essa aqui é a B, galera, por causa disso. Se eu tô muito irritado, eu falo no vídeo, essa aqui eu não concordo, mas é B. No meu canal do YouTube, tem resolução de questão que eu errei. Daí algumas eu digo assim, galera, essa eu marquei C, o gabarito do INEP é D, eu explico por quê, e eu continuo achando que é C, eu não concordo com eles. Outras, eu concordo com eles e vejo que eu fiz cagada na hora. Aqui eu vacilei aqui, acabei deslizando aí. O normal seria eu, como professor de português, né? Se eu resolvi uma questão que tá errada, eu ir lá, apago o vídeo do meu canal e faço de novo com o gabarito correto, né? Não, mas eu já passei dessa fase. Teve uma fase que eu me preocupava, assim, com o que os alunos vão pensar de mim, sabe? Aí eu preocupava assim, nossa, imagina se eles souberem que eu não gabarito a prova de linguagens. Eles não vão querer ter aula comigo. Agora eu não tô nem aí mais pra você. Eu gravo a questão e eu mostro lá que eu errei. Porque eu acho que as pessoas precisam ser sinceras e mostrar que a prova é complexa. Que lá na hora da prova... Aí eu adoro quando eu gravo um vídeo no YouTube e falo assim, galera, o gabarito dessa questão é A. E é A mesmo, por causa disso. Na hora, sabe o que eu pensei? Na hora eu pensei isso e acabei marcando a D. Eu falo, sem problema nenhum. Nossa, professor, você vai assumir que errou, mas e qual é o problema? Pois é, professor, às vezes eu não consigo entender o senhor, porque o senhor parece às vezes bem arrogante, assim, você acha? E às vezes o senhor vai lá e dá uma de humilde e mostra que você errou. Porque você confunde, inclusive, o significado da palavra arrogância. Mas daí nós vamos destoar muito o episódio. Como é um podcast, vamos destoar o episódio. Gostei. As pessoas confundem arrogância com excesso de confiança. A pessoa que confia muito em si mesma é tida como arrogante. Eu confio muito no meu trabalho. E eu digo claramente pra você, vou falar olhando no seu olho agora. O cara que se prepara pro Enem comigo tá muito mais bem preparado do que com várias aulas por aí. Eu não vou dizer que eu sou o melhor professor por 2 motivos. Primeiro, porque eu ainda acho que eu posso melhorar. Eu não acho que eu sou perfeito. E segundo, porque eu não conheço todos os professores de linguagens do Brasil. Pode ter um cara aí que é um baita professor e você não conhece. Por quê? Porque o algoritmo dele não entrega as coisas pra ti. Você tá perdendo de ver os vídeos dele aí, porque os vídeos dele tem 12 visualizações, os 12 que estão vendo estão mega preparados e você não tá vendo por causa disso. Arrogância é confundida, o excesso de confiança é confundido com arrogância. Então você pode sim ser confiante no seu trabalho e ao mesmo tempo ter a humildade pra reconhecer que você errou. Eu gravei o vídeo explicando que eu errei, procura lá, vai no meu canal aqui. De repente você já tá no meu canal do YouTube vendo esse episódio, ou você tá no Spotify, vai no meu canal do YouTube e procura playlist, resolução, questões comentadas Enem 2022. Vai ter questões lá que eu errei e eu explico que errei. Não preciso falar. Inclusive, no Enem 2023 agora, provavelmente eu vou comentar as questões, né? O gabarito extraoficial. Porque eu sempre tento não comentar o gabarito extraoficial, porque eu acho que isso aumenta a ansiedade do aluno. Então eu espero sair o oficial. Só que dessa vez, em 2023, o Enem tá marcado para os dias 5 e 12 de novembro e o gabarito vai sair dia 24. Então você imagina, do dia 5 de novembro que vai acontecer a prova de linguagens até o dia 24, nossa, são quantos dias? 19 dias. Não tem como você esperar 19 dias. Eu vou ter que dar um gabarito extraoficial e falar. E eu já aviso a você. Antes de tudo isso, neste episódio, eu estou gravando esse episódio em julho. Em julho eu tô gravando. Eu aviso você no mês de julho que eu estou gravando, porque eu sou um cara que me antecipa, então eu gravo com antecedência, que eu não vou gabaritar a prova do Enem 2023 e que o meu gabarito extraoficial não será igual ao gabarito oficial dado pro Enem, porque eu vou cometer um deslize em alguma questão. E aí depois que eu cometer o deslize em algumas questões, ou eu vou continuar com a minha opinião e discordando do INEP, ou eu vou reconhecer que eu errei e não tem problema nenhum nisso. Professor, o senhor vai atrair os haters. Com certeza vai ter alguém no Twitter que vai tweetar assim: ai, olha aí, ó, esse professor que vocês amam aí, eu nunca gostei desse cara, olha aqui, ele acertou só tantas em linguagens. Vai ter, mas qual é o problema? O que essa pessoa tá fazendo
provavelmente diz muito mais sobre ela do que sobre mim, né? Tem uma frase que eu acho fantástica, que se usa muito na parte da psicologia, talvez principalmente na psicanálise, que é quando o Pedro fala pra mim sobre o Paulo, eu sei mais sobre o Pedro do que sobre o Paulo. Quando você vai no Twitter me questionar porque um professor não deveria errar questões e errou, quer dizer que ele não é bom assim? Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Atenção, você que vai comentar lá, eu estou me lixando para o que você vai twittar e vai colocar. Porque eu vou dar lá a cara a tapa e eu vou fazer, porque eu preciso me colocar no lugar do meu aluno e ver como é que eu faço para ajudar ele mais. E paralelo a isso eu sigo estudando para ficar cada vez mais especialista nessa prova. É isso, da mesma forma que eu oriento você a fazer simulado, diagnosticar erro, como a gente já falou em outro episódio aqui, eu no meu trabalho faço isso. O que eu falei aqui? Eu diagnostico falha e conserto falha, diagnostico falha e conserto falha. Por que hoje você tá me ouvindo e você já me considera um ótimo professor? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai comentar dizendo assim, pra mim o Lauro é o melhor professor de linguagens pro Enem. Fico muito feliz que você ache isso. Eu não acho, mas fico muito feliz que você ache. Mas por que vai ter gente que vai comentar isso? Porque agora que você me conheceu, eu já estou há 17 anos diagnosticando falha e consertando falha, diagnosticando falha e consertando falha. Então, já teve muita falha que eu consertei pra ser um professor melhor hoje e eu vou continuar consertando mais. Só que eu não vou tentar gabaritar a prova pra isso. Eu não vou tentar acertar as 45 e não é o dia que eu disser, nossa, o Lauro acertou as 45 da prova, que ele virou automaticamente o melhor professor. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O melhor professor é o que melhor te transforma. É o que melhor faz você evoluir. É o que melhor atinge na tua consciência e faz com que você mude a sua preparação e se torne um aluno melhor. Isso é o melhor professor. E isso não é medido pelo número de acertos, cara. Não é medido pelo número de acertos. Então eu tô avisando você antes, tá? Daí quando vier um hater dizer, porque o Lauro aqui, ó, errou essa questão, não sei o que, um professor não pode errar. Daí isso aqui que eu vou precisar que você me defenda. Eu vou precisar que você me defenda. Porque se eu for tentar me defender sozinho, não vai dar. Eu preciso de alguém que me ajude. Daí você me ajuda. Não sei o que, o professor Lauro já falou no episódio, não sei do que ele ia errar. Não vou acertar. Tem professor que no meu lugar, pra não correr o risco de errar, sabe o que ele faz? Foge. Não se inscreve na prova. Nenhum aluno vai cobrar de um professor. Professor, por que o senhor não se inscreveu na prova? Quem se inscreve vai lá fazer, tá dando a cara a tapa. De ver quantas acerta e tal. Não se inscreve, foge, se esquiva, comenta depois, fala por alto, né? Diz que aquela semana ali do Enem não estava se sentindo muito bem, por isso não postou, com medo do julgamento alheio. Só que se eu ensino pra você que você não pode ter medo da opinião dos outros, não pode ter medo do julgamento alheio, e você precisa estudar focado no que você acredita, mesmo que os outros digam o contrário, eu preciso ser o exemplo disso, senão eu seria hipócrita, né? Se eu for o cara que digo pra você não se importar com a opinião dos outros, mas no exercício do meu trabalho eu me importo com a opinião dos outros, então, daí tá tudo errado, né? Então eu tô que nem você. Eu tô fazendo aquilo que eu acredito que é certo, tô indo por esse caminho e vou fazer isso até cada vez eu melhorar e ficar melhor pra preparar você ainda melhor. Eu quero que daqui a 5 anos, 4 anos, quando o seu irmão mais novo, irmã mais nova for ter aula comigo, ele diga que eu sou ainda melhor do que eu era quando dei aula pra você. Eu não quero que o seu irmão mais novo, irmã mais nova, chegue e diga, nossa, tô tendo aula com o tal do Lauro aqui. E aí você olha pra ele e diz assim, nossa, cara, o Lauro é fantástico, tu ama ele, né? Aí a tua irmã mais nova olha e diz assim, bom professor. Daí quer dizer que eu decaí, né? Quer dizer que eu decaí. Não, eu tenho que melhorar. A visão tem que ser sempre de progresso. Laura, e se um dia tu gabaritar daí a prova lá, fazendo como aluno na hora, consequência de um resultado diário do trabalho. Mas isso é consequência do meu trabalho, não causa. Eu não tô trabalhando pra isso. Se eu gabaritar linguagens, então eu me torno. É verdade que, gabaritando a prova de linguagens, um professor lá mostrando, serviria como campanha de marketing e provavelmente venderia bem mais? O pessoal que é fã de marketing aí acredita que sim? Com certeza. Mas daí também vai atrair um tipo de aluno que eu não quero, né? Vou fazer aula com aquele professor só por causa disso. Daí pensa todo o trabalho de desconstrução que eu vou ter com esse aluno para convencer ele que não é a nota que importa se eu tô usando a minha nota para me vender. Você percebeu?
A essência do troço, onde é que tá? Nossa, professor, cada episódio é uma lição de moral que a gente leva pra vida, né? Que bom, né? Que bom. Imagina vir aqui, gravar o episódio, fazer não sei o quê. Pra que serviu? Pra eu passar no Enem, depois o Lauro que se dane. Não, né? Tentar fazer uma coisinha melhor. Tentar fazer uma coisa mais adequada. Então, não vá pra prova com o foco em tentar gabaritar, especialmente linguagens. Eu quero que esse episódio sirva pra te aliviar uma pressão. Quando você estiver na frente de uma questão, cara, tem questões de linguagem que você nem sabe o que tá escrito. Não é que você não consegue achar a resposta, você não consegue entender do que se trata. Pula, sem medo. Vai, se tiver 3 questões que você não tem ideia do que é, tá tudo certo, você tá ainda no auge ali. Se tiver 5 questões que você não faça ideia do que se trata, você ainda tá no lucro. Fica tranquilo, não se pressiona tanto. Coloca uma meta mais factível, mais próxima da realidade. Não, professor, mas eu vou tentar acertar todas, porque daí se eu for um pouquinho pior, eu ainda assim continuo indo bem. Tá errado. No momento que você coloca uma meta que é inatingível, o ser humano precisa de recompensas a curto prazo. Quando você bota uma meta muito alta, a tendência é ficar ainda mais ansioso com aquilo. Ainda mais ansioso com aquilo. Um time de futebol pequeno, quando ganha uma partida de uma final, de uma semifinal contra um time muito grande, geralmente acontece o quê? Eles entraram para fazer o melhor que eles podiam, com garra, com vontade, com treinamento, e como consequência tiveram uma vitória que talvez nem eles esperavam. Agora, se um time muito pequeno entra contra um gigante e o diretor diz assim, ó, vocês têm que ganhar esse jogo, senão não vai ter salário mês que vem e o nosso clube vai fechar. Depende de vocês. Não vão conseguir ganhar. Entra muito pressionado. Então essa balela de fazer uma meta mais alta, para caso não vá tão bem, ainda assim tenha uma nota boa, para Enem, para vestibular, não funciona. Faça metas mais factíveis. O melhor, nem faça metas. Entre lá com a intenção de, essas questões aqui, se eu não achar que são tão, vou pular elas, vou deixar. Claro, a gente já falou sobre isso no episódio sobre TRI, eu tô partindo do princípio que você tá escutando todos os episódios, né? Dá uma olhada na playlist aí que ainda dá tempo de maratonar os que você não viu, né? Volta lá, vai na playlist, interpreta cast e escuta lá o que você não ouviu ainda. Na de TRI a gente deixou claro pra você o que você vai fazer ou não. Pula, volta no final. No final, se ainda der tempo, tenta fazer um raciocínio, não deu, chuta qualquer coisa, não me deixa em branco. Não se deixa em branco, nem erra de propósito nenhuma questão, mas deixa pro final e não se deixa afetar por ela, não se deixa abalar, não fica abalado porque você não conseguiu fazer aquilo ali. Não, tá tudo certo. Vai ter 2, 3, 4 questões, dependendo também do seu objetivo, né? Se você não quer um curso tão concorrido assim, cara, relaxa. Se tiver ali, ó, 10 questões em cada área que você não saiba fazer, não te deixa afetar pelas 10, foca nas outras 35, em acertar, conseguir fazer um bom número de acertos e conseguir ter um bom desempenho. A prova de linguagens é ingabaritável por todos os problemas que ela tem, né? Não era o meu objetivo do episódio entrar nas críticas ao desempenho de à prova de linguagens. Eu só falei por alto que tem gabaritos que eu não concordo, tem problemas de elaboração, tem tudo isso. O meu objetivo como um todo do episódio nunca vai ser um episódio de podcast pra gente falar mal do Enem e eu ganhar likes à custa disso. Vamos fazer um vídeo aqui detonando o Enem, que daí os alunos que detonam o Enem se sentem bem e vão também. Aí eu vou todo ano fazendo o mesmo vídeo detonando o Enem só pra você clicar. Pegou, né? Eu não vou fazer isso. Eu quero que o episódio sirva pra quê? Pra transformar alguma coisa em você. Pra você mudar mais uma vez alguma coisa que você pensa e encarar a prova de outra forma. Porque é assim que eu realmente ajudo você a ir melhor no Enem. Fechado, galera? Te vejo na próxima!